O alívio no vestiário ficou claro para quem quisesse ver. A vitória sobre o Santos serviu para distensionar o ambiente e também para deixar algumas certezas no ar. A direção comemorou e Filipão teve um papel bem importante no bastidor. Ele que fez a sua estreia na arena, assim como o Mano Menezes. Depois da vinheta, tudo que rolou no vestiário do Grêmio, os bastidores. Então espera aí. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. Esse é o Diário do Grêmio KTO, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO, kto.bet.br é para jogar com responsabilidade. Brinca, se diverte. É um site proibido para menores de 18 anos. Lembra que lá na KTO você pode perder dinheiro. É uma casa de apostas. Então, responsabilidade na hora de palpitar. Juízo, mas brinca, se diverte. Liga do milhão, hein? Eu quero falar com vocês sobre as últimas horas porque depois da vitória do Grêmio sobre o Santos, 1-0, placar magro, é verdade, o Grêmio pôde respirar aliviado. Pegou um elevador e subiu na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas mais do que isso, né? O visual é forte, o Grêmio não está mais no Z4, o Grêmio não está mais na zona do rebaixamento. E é óbvio que isso não é definitivo, o Grêmio apenas venceu um jogo, precisa criar gordura, construir uma campanha, se solidificar numa parte intermediária para depois tentar voos maiores, tentar brigar por uma Libertadores da América. O Grêmio não desiste desse conceito, é óbvio que não, mas o fato de ter vencido, ainda mais um adversário direto na parte de baixo, deu ao técnico Mano Menezes a confiança e a satisfação de ver um time bem postado. O Grêmio entende que o time está mais organizado, que há defeitos, que há problemas. E o Mano até falou sobre isso, né? Que existem sim pontos a serem melhorados e até onde o Grêmio acertou é preciso evoluir. Mas os elogios, a organização e principalmente a simplificação dos jogadores dentro de campo acabou sendo a marca do vestiário na figura do Mano Menezes. O Mano não está envergonhado do Grêmio jogar de maneira simples. O que ele quer é justamente isso. Mais atenção defensiva, né? Mais organização. Ele fez a crítica daqueles minutos, e foram longos minutos, onde o Grêmio acabou se desconectando, se desconcertando e deixando o Santos jogar no campo de ataque. E por detalhe, o Santos acabou não fazendo um gol que complicaria demais a vida do Grêmio. O Mano tem essa leitura. Mas isso não aconteceu. E o Grêmio conseguiu suportar e, mais do que isso, ser premiado com um gol no segundo tempo. O time vai sofrer modificações, é só o início de um trabalho. As avaliações estão sendo construídas e feitas. O Gemerson foi elogiado hoje. O Edenilson foi defendido pelo Mano. Esses dois jogadores que eu cito aqui, eles foram vaiados antes da escalação do time ser colocada no gramado, né? Eles foram vaiados ainda quando estavam no vestiário, mas são dois jogadores que estão sendo perseguidos pela crítica, perseguidos pela torcida, mas o Mano deixou muito claro que confia neles e que vai mantê-los assim que possível. E eu digo assim que possível porque Edenilson parece estar fora de combate. Ele é substituído no intervalo, entra o Alisson, que foi talvez o nome do segundo tempo, mas ele é substituído por conta de um problema físico e vai ter que ser avaliado. A tendência é de uma lesão. O Edenilson já vinha reclamando de dores na coxa na semana que passou, volta a sentir, vai passar por uma bateria de exames, certamente não estará disponível para a Copa Sul-Americana. O Grêmio vai automaticamente, dentro desta ideia, modificar o time e experiências vão ser realizadas. Quem sabe o Alisson não se afirma entre os titulares, né? Ganha uma oportunidade na Sul-Americana e acaba confirmando o bom jogo que fez aqui na Arena. É uma oportunidade, é uma possibilidade, inclusive. O Mano falou que vai mexer no time, mas vai mexer de maneira pontual e que está atento ao que o campo diz. O que o campo colocar, ele vai respeitar, pelo menos foi isso que foi dito pelo Mano Menezes. Uma resposta defensiva extremamente adequada, eu citava, e aqui eu quero entrar no mérito do Igor Serrote. O Igor, nas palavras do Mano e na visão dele, foi extremamente maduro e deu conta do recado. Ele encarou o melhor driblador do Campeonato Brasileiro, que é o Soteldo, e conseguiu segurar, com um cartão amarelo ainda, né? Jogando 70 minutos com um cartão amarelo. O Mano destacou isso.
o que me dá a impressão de que o Igor Serrote assume a lateral direita titular do Grêmio, na vaga do João Pedro, e que vai receber sequência. Eu fiquei com esta ideia. A gente vai precisar observar os próximos jogos para ver se isso vai se confirmar. Ainda sobre a defesa, para tirar aqui uma dúvida que se tem, muita gente defendeu, e torcedores, quando eu digo muita gente, a ideia de uma zaga formada por Wagner, Leonardo e Kahneman. Eu defendi também. Mas o Mano Menezes é contra. Ele deixou muito claro que 2 canhotos na defesa para ele não funcionam, que ele já teve experiências anteriores, que o canhoto não é bem assim de você jogar para o lado direito, que o destro até consegue fazer o lado esquerdo, mas o canhoto não consegue. Foi a explicação do Mano, com base em experiências anteriores, e disse que não é uma questão de ser impossível, mas que a tendência não é essa e que ele não pretende utilizar 2 canhotos juntos. Ou seja, descarta Wagner, Leonardo e Walter Kahneman formando uma dupla de zagueiros. O detalhe da entrevista é que o Mano elogiou muito o posicionamento da defesa e o posicionamento do Wagner Leonardo. E, de alguma maneira, criticou longas perseguições por parte de zagueiros, que é a principal característica do Kahneman. O Mano dá sinais de que prefere o estilo do Wagner Leonardo do que o estilo do Kahneman. Ele não quer os zagueiros correndo. E até falou que entende, tem zagueiro que fez isso a vida inteira, que é difícil parar, mas que ele prefere um jogador mais posicionado. Ou seja, ele prefere o Wagner Leonardo, e o Wagner Leonardo é o seu titular. É claro que o Kahneman tem status, deve ganhar oportunidades, minutagem, todo mundo vai jogar, o calendário é apertado, mas o Mano deixou muito claro, mais uma vez, que prefere o Wagner Leonardo e que não gosta dessas perseguições, que é uma marca, uma característica do Walter Kahneman ao longo da sua carreira. Enfim, elogios, existem alguns pontos que a gente vai aprofundar muito, tá? Assista a Hora da Dupla KTO, assista os nossos conteúdos aqui. Existe um debate entre Cristaldo e Monsalve, o Cristaldo jogou no primeiro tempo, não respondeu, o Monsalve também não conseguiu, mas participou um pouquinho mais. O Mano acha que o Monsalve prende demais a bola, que o Cristaldo pensa mais rápido, mas admite que os dois não estão conseguindo render porque o time não está colaborando, que é uma coisa que ele precisa melhorar, que quer trabalhar, mas precisa de tempo para isso. Então, assim, são muitas coisinhas ainda que precisam ser ajustadas. Mas o Grêmio venceu. Esse é o resumo da história. O Grêmio venceu e tudo fica mais fácil. Inclusive o discurso do treinador pela tranquilidade que os 3 pontos dão na tabela de classificação. Dito isso, a vitória gera sentimentos não só no vestiário, nos jogadores, mas gera também na direção. E Felipão, assim como o Mano Menezes, fez a sua estreia na Arena, né? O Mano como treinador e o Felipão como coordenador técnico. E o Felipão era um dos mais eufóricos no vestiário. Quem revelou isso foi o Igor Serrote. De acordo com o lateral direito, foi emocionante ver o Felipão, um cara experiente, um cara que já ganhou tudo na vida, eufórico depois de uma vitória sobre o Santos por 1-0 dentro da Arena. Ele citou isso como um motivo de empenho a mais, né, de motivação realmente. E o Felipão teve um papel bem importante nos últimos dias, de acordo com o Guto Peixoto, diretor de futebol, que foi conversar individualmente com algumas figuras. Conversou com o Alisson, o garoto que entrou no segundo tempo, para dar aquela palavra, para dar aquela moral pro Alisson, um garoto que está se destacando, que o Grêmio quer trabalhar bastante. Conversou com o Gemerson, ele é amigo do Gemerson, trabalhou junto com o Gemerson lá no Atlético Mineiro, também conversou com o Pavon, de acordo com o Guto. É o papel inicial do Felipão, é conversar com um aqui, com um ali, né? É tentar motivar todo mundo, ajudar o Mano Menezes, principalmente. Ajudar o Mano é a principal tarefa do Felipão nesse momento, que a partir dessa semana também vai começar a botar o dedo na categoria de base, ajudar lá embaixo os treinadores, fazer as observações, cada vez mais mergulhando nos aspectos administrativos do clube. Mas muito legal essa imagem do Felipão emocionado no vestiário, porque dá também tom à vitória, à importância do que foi feito e a importância do alívio que o Mano, que o Felipão, que os jogadores, os próprios dirigentes tiveram ao vencer o Santos por 1-0. Para a gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, eu quero falar aqui sobre a cutucada que Guto Peixoto deu no antigo treinador, no Gustavo Quinteiros. Porque o Guto fez grandes elogios ao time, ao empenho, ao trabalho do Mano Menezes, que agora começa a encaixar. E o Guto falou o seguinte, ó, que diferente do Quinteiros, e ele nominou o Quinteiros, o Mano se adapta aos jogadores. E não os jogadores se adaptam ao Mano. É uma porrada, tá? É uma porrada com classe verdadeira,
isso já foi falado no bastidor, a gente trazia isso aqui, mas o Guto deixou muito claro, olha, o Mano está se adaptando às características dos jogadores, enquanto antes, né, enquanto era o Quinteiros aqui, o processo era inverso, os jogadores tinham que se adaptar ao Mano Menezes. Então, no entendimento do Guto Peixoto e da direção, isso é um facilitador para que as coisas se ajustem por aqui o mais rápido possível. Mas eu quero a tua opinião sobre tudo que eu falei, esse resumão do vestiário do Grêmio. Não esquece de deixar teu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.